Reencarnação e Vida, da médium espanhola Amália Domingues Soler, capítulo 22. O que não morre. Nos 10 ou 8 anos que dia a dia estudamos os fenômenos do Espiritismo, nos convencemos que de 100 em 100 vezes a comunicação dos Espíritos é uma verdade inegável, a realidade mais absoluta, sem deixar lugar a menor dúvida. Poder-se-á duvidar da identidade do Espírito que se comunica, mas não dos Espíritos que nos falam e nos contam suas impressões no espaço e nas inquietudes que sofrem quando contemplam nossa luta na qual se dá a vida pela vida. Mais ainda, quando nossa convicção é tão profunda que, se todos os espíritos deste globo declarassem que a comunicação dos seres de além-túmulo era uma alucinação dos sentidos, nos diríamos que a comunicação dos espíritos é tão verdadeira como a luz do sol que nos alenta. Apesar de nossa íntima certeza, cada vez que uma prova evidente nos manifesta a vida que se desenvolve após o túmulo, sentimos uma satisfação tão imensa que nos apressamos a fazer partícipes dela nossos habituais leitores, para levar à sua mente, na escassa medida de nossas forças, a convicção que nos faz viver consolados no meio das maiores tribulações. Faz 3 dias que, falando com vários amigos em nosso gabinete sobre os desenganos que as jovens recebem na idade das ilusões, e o difícil é que se estabeleça amizade completamente desinteressada entre os jovens de distinto sexo. Habitualmente brotou em nossa mente uma recordação, a de José Álvares, amigo de nossos primeiros anos, que conhecemos no jardim de Sevilha, de modo mais poético que se possa imaginar, sem saber por que nos chamou a atenção aquela recordação, quando no longo período de mais de 30 anos nunca havíamos pensado nele. Na manhã seguinte nos levantamos com a imaginação muito disposta a trabalhar, e quando estávamos muito depressa, concluímos a arrumação de nosso quarto. Começamos a recordar uma poesia dedicada a uma rosa que nos havia dado Álvares, nosso amigo da adolescência. Ao recitar a composição, demos início pela segunda estrofe e, com leve esforço, recordamos perfeitamente uma poesia escrita faz 30 anos. Uma poesia escrita faz 39 anos, na qual não conversamos, como é natural, nenhuma cópia. Não conservamos, como é natural, nenhuma cópia. Pois as flores da juventude, como todas as flores da terra, quando se secam, suas folhas são murchas, são levadas pelo vento. E em nossa triste existência, não conservamos do passado a menor lembrança. Há reencarnações nas quais o espírito parece um marinheiro perdido em alto mar, e naquele naufrágio só pensa em viver por horas, não se permite o luxo de entregar-se a recordações, quando a luta do presente absorve todas as nossas faculdades. Assim é que me surpreendeu vivamente aquela reminiscência. Pareceu-me que naqueles instantes uma mão invisível levantava uma ponta do véu que cobre meu passado, e vi o jardim de Sevilha com todos os seus encantos, e entre suas flores vi-me jovem e risonha, acompanhada de minha mãe e de meus amigos. Haverá morrido Álvares e quererá comunicar-se comigo? A médium perguntou se era o espírito que estava colocando a sugestão na cabeça dela e estava querendo se comunicar, do amigo dela de infância. Veremos. Ou será que meu espírito, durante o sono de meu corpo, quis percorrer aqueles lugares que um dia foram seu encanto? Não fiando de mim mesma, aproveitei a oportunidade de vir o médium que me ajuda em meus trabalhos, e perguntei ao espírito do Padre Germano aqui obedecia aquela extemporânea recordação. Aqui obedece? Me perguntas. Respondeu o espírito do Padre Germano, que estava incorporado no médium amigo dela.
pois a causa mais simples e mais natural. Teu amigo da juventude deixou a terra, estendeu seu voo e depois de haver se elevado a grande altura, voltou até tu, com o propósito que ele mesmo te dirá, pois cada espírito tem seu livre-arbítrio e não serei eu quem me adiante para dizer o que ele pensa. Que é justo deixar-te todo o mérito de seu projeto. Aceita, pois sua comunicação de um bom amigo que hoje se encontra no espaço. Dominada por melancólicas recordações, deixei passar algumas horas até que, tomando a caneta, disse ao meu antigo amigo: te espero. Quer dizer, era verdade mesmo que era um amigo dela de 40 anos atrás que queria se comunicar com ela. Aí o padre Germano incorporou no outro amigo dela que é médio e saiu de cena e deixou o amigo dela se comunicar, né? O de 40 anos atrás. Eis-me aqui, não me esperavas, é verdade? Perguntou o espírito amigo dela. Para ti passaram tantos anos, mas para mim não transcorreram nem 2 segundos. Medes o tempo de muita distância, maneira na terra que no espaço. Aos terrenos, por regra geral, os instantes parecem séculos, e os desencarnados, nas épocas que abarcam vários séculos, as consideramos como brevíssimos momentos. Na vida eterna do espírito, que são 39 anos, menos que um átomo perdido na imensidade. Mas tu estás na terra e, ajustando minhas apreciações às tuas, te direi: quanto tempo faz que nos conhecemos, lembra-te? Era uma tarde de primavera nos jardins de Sevilha. Uma multidão de mulheres jovens e belas, porque não há juventude sem beleza, cruzava em todas as direções por aqueles cantadores vergéis, com suas paredes cobertas de folhas de laranjeiras, com seus caramachões fechados por muros de murtas, com seus cestinhos de rosas formosíssimas que atraíam seus cândidos olhares e que foram a causa de nossa amizade. Lembra-te? Ainda te vejo com teu vestido cor-de-rosa, com teu véu branco, com teus loiros cabelos e tua branca tez. Nunca foste bonita, mas havia alguém em ti que atraía, era a tua alma que, muito superior ao teu corpo, atirava sobre este a magia de sua poesia, de seu sentimento. Ao ver-te me impressionei de tal maneira que qualquer um teria acreditado que me havia enamorado de ti. E não era assim na realidade. Já estava marcado o roteiro de minha vida, mas tive o pressentimento de que ia ser muito infeliz e queria salvar-te do abismo. Senti amar outra mulher. Gostaria de dar-te meu nome para dizer-te: vive a minha sombra, mas não pode ser, porque tu não vinhas à terra para repousar em um lugar humilde, separado dos ombrólios e das penalidades. Tinhas que lutar com todas as misérias, com todas as humilhações da pobreza e da solidão, sem que eu soubesse. Então fui o destinado para despertar em tua alma o puríssimo sentimento da amizade. Fui o primeiro homem que pôs em tuas mãos uma rosa de 100 folhas, de embriagador perfume de belíssima cor. Tua boa mãe me olhou sorridente, docemente, dando-me graças com seus expressivos olhares por minha galanteria. Muito falamos, tu e eu, e recordo que disseste com encantadora ingenuidade: que tarde formosa! É verdade, tens razão. Respondi com maior entusiasmo, a média falando, né? É uma tarde cor-de-rosa, o céu, o vosso traje e a flor que vos ofereci, tudo tem cor igual. A rosa, cuja fragrância aspira com deleite, perderá seu embriagador perfume, mas poderá conservá-lo se quiserdes. Como me perguntaste com inocente assombro, de uma maneira muito simples, dedicando uns versos a essa rosa, cujas folhas, por muito que as guardei, se converteram em pó, enquanto que em nosso canto ressoará eternamente. Eu então ignorava que meu espírito sobrevivia ao meu corpo e que 39 anos depois recordaria as singelas frases de teus versos. Copiá-los agora são a página mais pura da história de
de tua existência atual. A uma rosa, flor de formosura ideal, bela e delicada rosa, contemplei-te orgulhosa em um jardim oriental. Houve um ser que compreendeu que admirava tua formosura, temerária te arrancou, e em minha mão te deixou, e eu olhei com ternura. Outra vez nos encontramos, e em memória da rosa, carinho eterno juramos, de amizade pura e preciosa, um santo laço formamos. Hoje tuas folhas sem cor, os contemplo e as bendigo, pois deram-me um amigo, que é uma flor ignorada. Vês como se cumpriu o que te disse no jardim de Sevilha. A rosa que arranquei para ti, aguardaste algum tempo depois. Quando me uni a outra mulher, te pareceu que serias culpada guardando uma lembrança minha. E a engregaste à mercê do vento. Teus versos se gravaram em minha memória, nenhuma cópia deles havia na terra, porque eu destruí a que possuía uma hora antes de receber a bênção nupcial. Mas nunca os esqueci, sempre que te via, se me oprimia o coração e lamentava não haver sido livre para haver me unido a ti, e não porque te amava, não. Minha esposa, a mãe de meus filhos, era uma mulher de meus sonhos terrenos. A tua alma poética e apaixonada, teu infortúnio, algo misterioso que eu adivinhava em ti, me fazia querer teu espírito, que triste e solitário eu pressentia cruzaria a terra. Chorei com teus primeiros desenganos, sem que ninguém soubesse a parte ativa que eu tomava nas tuas dores. E quando o teu destino te levou longe de Sevilha, me alegrei, me fazia sombra o teu infortúnio. Quando deixei a terra, fui tão longe quanto o meu progresso permitiu, e no meio da luz, em meio da imensidade, livre, inteiramente feliz, subitamente me lembrei de ti, e ato contínuo, li a história de tua atual existência, sentindo um prazer puríssimo ao ler a primeira página na qual se encontrava uma rosa e uma poesia. Desde então sigo-te em tua penosa peregrinação, e de acordo com o elevado espírito que tu conheces, com o nome humilde Padre Germano. Um amigo dela, que encontrou ela 40 anos atrás, revelou aqui que ele segue desde quando ele desencarnou. A médio, né? Ele acompanha a médio desde quando ele desencarnou. Repetindo, desde então sigo-te em tua penosa peregrinação, e de acordo com um elevado espírito que tu conheces com o nome humilde de Padre Germano, pus-me em contato contigo para aconselhar-te o que ele já te indicou faz tempo, que comeces a escrever tuas memórias, porque farás um grande bem às mulheres pobres, entregues, abandonadas às suas próprias forças. Escreve sem reserva, sem temores, conta uma por uma todas as tuas decepções. Diga o que sentiste quando faltava a luz em teus olhos, em tua alma. Diga como te ergueste daquela prostração, como procuraste a fonte da verdade para saciar a sede do infinito. Crees que não será um livro interessante? Pergunta. Sim, será. Teu espírito nessa existência deu um passo gigante. Crees que só tem valor a história da matança universal? Pois não é outra coisa a história geral dos povos. Não, a história dos espíritos caídos é de grande ensinamento. E nas páginas que deixeis escritas, muitas mulheres chorarão sobre elas. Eu te quis ditar o prólogo de tuas memórias. Quem com mais legítimo direito? Ninguém. Fui teu primeiro amigo, aquele que apresentou a flor que simboliza a vida da mulher, breve em sua louçânia e sempre rodeado de espinhos, o tronco de sua existência. Alegra-te, ainda que já não és a menina de tez branca e de cabelos de ouro, de olhar ingênuo e de alegre sorriso. Já não te adorna com trajes cor-de-rosa e véus brancos. Passou para não voltar a juventude do teu corpo, mas não passará nem passou a eterna juventude de tua alma.
Esta cada dia irá adquirir novas percepções, em cada existência alcançará novos triunfos. Os palácios da ciência se abrirão diante de ti, neles penetrarás com regozijo. Nos benéficos asilos te esperarão as crianças, e quando te retardes, dirão uns aos outros: por que não veio aquela senhora tão boa? Esta regeneração do espírito não é obra de 1 ano nem de 100. São necessárias muitas encarnações de lutas e de sofrimentos para refrear as paixões e fazer o bem sem esperar recompensa, para perdoar todos os agravos e abster-se de ofender. O trabalho de aperfeiçoamento do espírito é muito lento, minha amiga, mas por sua lentidão não perde um átomo sua enorme importância. Vês como as verdadeiras amizades nem a morte as rompe? Não é verdade que te surpreendeu agradavelmente recordar a poesia que tão apagada tinhas na imaginação? Que é, pois, o tempo transcorrido? De que maneira influi em nosso espírito? Tu me recordas, sem saber porquê, com doce melancolia, dizendo com imensa satisfação: nosso afeto foi tão puro como o perfume daquela rosa. Eu, por minha parte, recordo melhor dizendo: vejo aqueles dias de juventude do corpo, cheio de ilusões e de agradáveis esperanças. Aquelas ilusões e aquelas esperanças temos a eternidade para realizá-las, pois lamentas uns poucos anos de angústia, se estes servirão para engrandecer as aspirações de tua alma, pois é a que há de viver eternamente. Tu sempre te lamentas de tua solidão, tu que dizes com amargura que não quer aprofundar nenhum afeto, para que o lodo não apareça na superfície. Quando menos pensava, voltaste a encontrar um amigo que tivesse na terra, que hoje se associa aos teus trabalhos para te ajudar a escrever tuas memórias. Creia-me, minha amiga, será um trabalho útil para ti e proveitoso para as mulheres pobres e abandonadas às suas próprias forças. Mas hoje te deixo, necessitas repouso. Teu primeiro amigo, Álvares. Tudo o que disse o Espírito é muito certo. Seu encontro nos produziu imensa satisfação e estamos dispostos a seguir seus conselhos. Lançaremos um olhar aos 39 anos transcorridos e consagraremos uma lembrança às nossas debilidades, às nossas energias, às nossas dores imensas e aos nossos leves prazeres. Se este trabalho nos convém para dar um passo na senda do progresso, não titubearemos nem um segundo, e ao prólogo das memórias de uma mulher seguirão os capítulos de uma história de expiação. Mas como o tempo não tem fim, com o transcurso dos séculos, talvez escreveremos relatos interessantíssimos de feitos heróicos, nos quais nosso espírito foi o herói por sua ciência e por seu imenso amor à humanidade. Ao que chama lhe respondem, ao que pede lhe concedem. Nós chamamos e pedimos a ciência para compreender a onipotência de Deus e o amor dos amores, para fazer o bem pelo bem mesmo e nos convertermos em um dos grandes seres que implantam na Terra a fraternidade universal. Reencarnação e Vida, na médium espanhola Amália Domingues Soler.